Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o Davi, casado com Carol há quase 39 anos. E eu quero que vocês lembrem de um conto de fada, a Branca de Neve. Lembra que tinha essa moça tão bonitinha, só que a rainha, a madrasta dela, era muito má. E ela tinha um espelho mágico. E todo dia ela olhava nesse espelho e falava assim: espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E sempre o espelho falava que ela era mais velha. Só que um dia o espelho não falou que era essa rainha, mas que era a Branca de Neve, que era mais bela do que ela. E a rainha ficou furiosa e ela queria destruir esse espelho. E é isso que acontece muitas vezes quando, por causa do orgulho, nós gostamos de ser o melhor e a gente olha e vê que tem alguém melhor do que nós queremos quebrar, acabar com aquele espelho. Foi o que aconteceu lá atrás, no início da criação, quando Deus fez o casal para espelhar a sua imagem. Tinha alguém que não gostou deste espelho. Conta para nós, o que aconteceu na queda? Satanás odeia a imagem de Deus espelhada e espalhada pelo casal. Foi assim e para isso que Deus nos criou. Em Gênesis capítulos 1 e 2, tratando das origens de tudo, mas com foco especialmente no próprio casamento. Quando chegamos no final de Gênesis capítulo 2, depois da primeira cerimônia de casamento, nós lemos sobre a lua de mel do casal. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Há uma transição entre capítulo 2, 25 e 3, 1, que é muito sombria. Diz capítulo 3, 1, mas a serpente mais sagaz, e essa palavra na Bíblia atualizada está escrita da mesma forma como a palavra hebraica no versículo anterior. É uma trocadilha em que o texto está dizendo que o inimigo das nossas almas, que era mais nua e sem vergonha, esperta, sagaz, ele atacou a inocência, a transparência, a vulnerabilidade do casal nu, mas inocente e sem vestígio de vergonha. Foi a partir desse momento que esse feio, o diabo, quis quebrar o espelho do reflexo da glória de Deus no casal. Ele já começa conversando com a mulher, porque ele fala para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que nos chama a atenção logo no início nesse relato é que ele fala com a mulher e não com o homem. A mulher não tinha nem sido criada quando Deus deu as ordens para o homem não comer do fruto da árvore proibida. Ele já está subvertendo a ordem bíblica de liderança masculina, protetora, pastoral da esposa. Ele tenta afastar o casal um do outro e quebrar o espelho da perfeita unidade e diversidade da Trindade. E o que acontece depois? Sim, por sua vez, a Eva, quando ela foi responder ao questionamento de Satanás, o que Deus realmente havia dito, ela erra por 3 vezes. Em 2 instâncias, ela diminui, ela enfraquece o que Deus havia realmente dito, e em outro lugar ela acrescenta, ela tenta pôr mais força naquilo do que Deus havia dito. Então, em 3 lugares, ela erra o que Deus tinha falado. Deus tinha falado, comerás livremente, ela só fala, podemos comer. Deus tinha falado, certamente morrerás, ela disse, vamos morrer. E depois colocou uma cerca em volta da árvore, nem tocareis, que é o legalismo, ela acrescentou. O pior, talvez, de tudo isso, é que o maridão dela, Adão, não levantou um dedinho para defender a mulher, proteger a palavra de Deus, enfrentar o inimigo, o quebrador de espelhos, mas simplesmente foi omisso e passivo em tudo isso. E
quais foram os resultados, então, na família como resultado da queda? Em Gênesis 3, nós percebemos como Moisés, o autor dessa parte das Escrituras, destaca as implicações desse quebrador da imagem do espelho do casal no contexto familiar. Primeiro, o casal percebe que agora estão nus depois do pecado. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Entra de novo aquela ideia. Não é uma nudez inocente, agora uma nudez esperta. Eles estão parecendo agora o diabo. Eles fazem um ato religioso de se cobrirem só com folhas de figueira. É uma tentativa fajuta de tentar esconder o seu pecado. Eles fazem isso com os membros reprodutivos, que não faz sentido no texto, a não ser que seja um reflexo da ideia do espalhar a imagem de Deus. Agora, aqueles membros serão usados para produzir não adoradores de Deus, mas pecadores distantes de Deus. E ao longo do texto nós vemos o conflito conjugal. Abordado por Deus, o homem responde: foi a mulher que tu me deste. E já começamos a perceber uma distância. Imagina a alma da esposa ao ser exposta diante do olhar fulminante de um Deus 3 vezes santo. O maridão que tinha falado pouco antes: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, nada nos separará. Mas primeira oportunidade que ele tem para salvar a sua pele, ele se distancia da mulher, foge dela. Mas não é só isso. Outra disciplina é sofrimento na criação dos filhos. Agora, isso foi falado para a mulher. E nós sabemos que, sim, dor na hora do parto, isso com certeza nós passamos, mas não é apenas no parto, mas é ao longo da criação dos filhos. Não é uma disciplina que cai apenas sobre a mulher. O pai também sofre na criação dos filhos, mas a mãe, de alguma forma, parece que sofre mais, sente mais essa dor, desde o início até o fim, em tentar criar a imagem de Cristo nos seus filhos. E nesse mesmo texto, depois de falar sobre esse sofrimento, Deus fala para a mulher: o teu desejo será contra o teu marido e ele te oprimirá. Essa ideia do texto, ou seja, o que vocês quiseram fazer na queda, eu vou carimbar. Vai ser assim. O conflito conjugal começou com a tragédia do pecado. E logo em seguida Deus fala para o homem, em sua tarefa de governar o jardim, de cuidar e proteger, agora a terra vai se levantar contra ele. Pôr pão na mesa da família, a responsabilidade principal, embora não exclusiva dele, será muito mais difícil. E no fim, em Gênesis 3:19, Deus diz que ao pó o homem e a mulher, por implicação, voltarão. Ou seja, a terra vai sugar de volta, depois de uma luta constante contra o homem e a mulher, e suga de volta, nós nos tornamos pó. E a morte invade a história humana. É muito triste, mas será que existe alguma esperança? Essa boa nova, que nós veremos nos próximos programas, mas como o Novo Testamento nos lembra, em Cristo Jesus há esperança para reverter, através do que nós podemos chamar um reavivamento bíblico, a partir do próprio lar. Se alguém está em Cristo, diz 2 Coríntios 5,17, é nova criatura, podemos dizer nova imagem. As coisas velhas já passaram, Deus faz tudo novo. Aquele espelho quebrado pelo inimigo pode ser refeito em Cristo Jesus. Existe esperança, sim, para todos nós, em Cristo Jesus. Nós veremos ao longo dos nossos próximos programas como a graça de Deus transforma a tragédia do pecado no triunfo da graça e como o perdão pode permear todos os relacionamentos familiares, superando conflito conjugal, superando a dor na educação dos filhos e muito mais. Mas isso fica para um futuro programa. Quero fechar
falando sobre um livro que nós temos tirado boa parte dessas lições, chamado 15 lições para transformar seu casamento, em que nós traçamos toda essa história, especialmente para estudo por casais ou grupos de casais que o material foi feito para isso. Tudo isso pela editora Hagnus. Até o próximo programa, Palavra e Família.